Uma mãe solteira volta para casa com um segredo de 8 anos. Seu filho é do ex-namorado que está prestes a se casar com outra. A noiva dele percebe a ameaça e fará qualquer coisa para impedir que a verdade venha à tona, mesmo inventar mentiras cruéis. Mas alguns segredos são impossíveis de esconder para sempre. Uma carta perdida ressurge e 3 vidas serão transformadas. Acompanhe esta história cheia de mentiras, paixão e reviravoltas que vai fazer você se emocionar do início ao fim. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Carla Mendes segurava firmemente o volante do carro simples, sentindo o coração acelerar a cada quilômetro que a aproximava de Águas Claras, a pequena cidade onde havia nascido e que saiu grávida 8 anos atrás. No banco de trás, seu filho, Henrique, dormia, o rosto angelical emoldurado pelos cabelos loiros que tanto lembravam o... Não, ela não podia lembrar disso nem em pensamentos. "Mamãe, já chegamos?" perguntou o menino, esfregando os olhos sonolentos. Carla olhou pelo retrovisor e sorriu, mesmo sentindo um aperto no peito. "Estamos quase lá, meu amor. A vovó Joana está esperando a gente." A paisagem familiar começou a surgir. As casas simples com quintais floridos, a igreja branca no alto da colina, a praça central, onde havia brincado na infância. Águas Claras continuava igual, uma cidade onde todos se conheciam, onde os segredos eram impossíveis de guardar. Exceto um. O segredo que apenas ela e a avó Joana conheciam e que agora pesava como chumbo em seu coração. "Por que a gente nunca veio aqui antes?" insistiu Henrique, já mais desperto. Carla respirou fundo. "Porque às vezes precisamos esperar o momento certo para voltar para casa", respondeu, tentando soar tranquila. Como explicar para um menino de 8 anos que ela havia fugido dali para esconder um segredo? Que havia deixado uma carta para o pai dele, uma carta que nunca foi respondida? A casa da avó Joana apareceu na curva da rua, com a varanda coberta de plantas que sempre foram seu orgulho. Carla estacionou e ficou alguns segundos parada, reunindo coragem. 8 anos haviam se passado. 8 anos criando Henrique sozinha em São Paulo, trabalhando em 2 empregos para sustentar os 2, sempre evitando perguntas sobre o pai da criança. "Vovó!" gritou Henrique, saltando do carro assim que viu a figura frágil de Joana na porta. A mulher de 70 anos abriu os braços, os olhos úmidos de emoção. Carla observou o encontro, sentindo uma mistura de alívio e medo. Joana estava mais magra, mais frágil, mas o sorriso continuava o mesmo, doce e acolhedor. "Minha netinha querida", sussurrou Joana, abraçando Carla com força. "E este é meu bisnetinho lindo." Ela acariciou o rosto de Henrique e Carla viu quando a avó notou a semelhança que tanto a atemorizava. Os olhos verdes de Henrique, o formato do queixo, aquele sorriso, eram traços que qualquer pessoa da cidade reconheceria imediatamente. "Ele é igualzinho ao..." Dona Joana começou a falar, mas Carla balançou a cabeça discretamente. "É igualzinho ao seu avô", completou a mulher mais velha, compreendendo o aviso silencioso. "Venham, preparei bolo de fubá, aquele que você tanto gostava." Henrique correu para dentro da casa, animado, mas Carla permaneceu na varanda por um momento, olhando para a cidade que se estendia vale abaixo. "Você vai ter que contar para ele um dia", disse Joana baixinho, servindo café na cozinha, enquanto Henrique explorava a casa, encantado com os porta-retratos antigos e os móveis de madeira escura. "E para o Mário também. Ele tem o direito de saber que tem um filho." Carla engoliu em seco. 8 anos atrás, Mário estava terminando medicina. Agora devia ser um médico respeitado, talvez casado, com sua vida organizada. Como explicar que ele tinha um filho de 8 anos de idade? "A mãe dele nunca me aceitou, vovó. Éramos de mundos diferentes. Ele, filho de família tradicional, eu, neta da costureira da cidade. A carta que deixei nunca foi respondida. E agora é tarde demais. Ele deve estar noivo ou casado. Não posso destruir a vida dele aparecendo com um filho."
Minha querida, disse Joana, segurando as mãos da neta, o amor verdadeiro não conhece classe social. E um filho é sempre uma bênção, não uma destruição. O Mário tem o direito de conhecer esse menino maravilhoso. Pela janela da cozinha, Carla podia ver a torre da igreja e logo ali perto, a casa grande onde Mário havia crescido. Em algum lugar dessa cidade, ele estava vivendo sua vida, sem saber que tinha um filho de olhos verdes que adorava carrinhos de madeira e sonhava em conhecer o pai. O retorno estava apenas começando, mas Carla já sabia. Alguns segredos são pesados demais para carregar eternamente, e Águas Claras era pequena, demais para esconder a verdade por muito tempo. 5 dias haviam se passado desde o retorno, e Carla começara a acreditar que poderia passar despercebida na pequena Águas Claras. Na quinta-feira de manhã, porém, Dona Joana passou mal. A mulher de 70 anos acordou com dificuldades para respirar e o rosto pálido. "Vovó, a senhora está bem?" perguntou Carla, alarmada, correndo para o quarto da avó com Henrique logo atrás. Joana tentou sorrir, mas a falta de ar era evidente. É só o coração, minha filha. Às vezes ele fica cansado", murmurou. Mas Carla sabia que era mais sério que isso. "Henrique, pegue a bolsa da vovó na cômoda. Vamos levá-la ao hospital agora mesmo", decidiu Carla, tentando manter a calma para não assustar o menino. O hospital estava movimentado para um dia de semana comum. Henrique segurava a mão da bisavó com cuidado, sussurrando palavras de carinho que arrancaram um sorriso fraco da mulher mais velha. "Vamos, vovó. O médico vai cuidar da senhora", disse, o menino com a seriedade de quem entende a gravidade da situação. Na recepção, uma enfermeira tomou os dados rapidamente e encaminhou Joana para a emergência. "A senhora pode aguardar na sala de espera com o menino. O médico de plantão vai examiná-la e depois conversará com a família", explicou a enfermeira, indicando o corredor à esquerda. Carla assentiu, segurando firme a mão de Henrique, quando ouviu uma voz familiar ecoar pelo corredor. "Enfermeira Ana, como está o paciente do leito 3? A voz era mais grave que na adolescência, mais segura, mas inconfundivelmente a mesma que sussurrava palavras de amor aos 17 anos. Carla virou-se lentamente, o coração disparando no peito. Ali estava ele, Mário Augusto, agora Dr. Mário, caminhando pelo corredor com o jaleco branco impecável, o estetoscópio ao redor do pescoço, os cabelos loiros levemente grisalhos nas têmporas, ainda alto, ainda com aquele sorriso que derretia corações, mas agora com a postura confiante de um médico respeitado. Por um momento que pareceu eterno, os olhos dele encontraram os dela através do corredor movimentado do hospital. O mundo parou. As pessoas, os ruídos, tudo se tornou um borrão ao fundo quando Mário parou no meio do corredor, a expressão de reconhecimento pintando seu rosto. "Carla?", perguntou ele, a voz carregada de incredulidade, dando passos hesitantes na direção dela. "Carla Mendes? É realmente você?" "Olá, Mário", conseguiu dizer Carla, a voz saindo mais fraca que pretendia. Inconscientemente, ela puxou Henrique para trás de si, numa tentativa instintiva de escondê-lo, mas já era tarde. Os olhos verdes inteligentes de Mário já haviam pousado no menino, e Carla viu o exato momento em que ele registrou as semelhanças físicas. O médico ficou muito quieto, o olhar indo do rosto de Henrique para o de Carla, processando informações que não conseguia compreender completamente. Eu não sabia que você tinha voltado à cidade", disse Mário, claramente abalado, mas tentando manter a postura profissional. "Este é seu filho?" Henrique olhou para a mãe, esperando uma apresentação que não veio. Carla apenas assentiu, sem conseguir formar palavras. Como explicar 8 anos de ausência em algumas frases? Como apresentar um filho ao pai que nunca soube de sua existência? "Mamãe, quem é esse senhor?" perguntou Henrique inocentemente, quebrando o momento tenso. Mário agacha-se para ficar na altura do menino, o sorriso médico aparecendo naturalmente. "Olá, campeão. Eu sou o Dr. Mário. E você, como se chama?" Henrique Mendes. Estamos aqui porque a vovó Joana ficou doente", respondeu o menino com a honestidade típica das crianças.
Bem, Henrique Mendes, eu vou cuidar muito bem da sua vovó, está bem? Disse Mário, a voz gentil mascarando a tempestade de emoções que Carla conseguia ler em seus olhos. E depois nós conversamos. Você, eu e sua mamãe. O olhar que ele dirigiu a Carla era carregado de perguntas não formuladas, de suspeitas que começavam a tomar forma, de um passado que subitamente se tornara presente de forma inesperada e avassaladora. O reencontro que Carla tanto temia finalmente acontecera. E pelos olhos questionadores de Mário, ela sabia que a conversa que se seguiria mudaria tudo para sempre. 2 horas se passaram desde que Joana foi internada para observação. Os exames mostraram uma arritmia que precisava ser monitorada, mas nada que ameaçasse imediatamente sua vida. Carla suspirou aliviada quando Mário chegou, no corredor com um sorriso tranquilizador. Ela está estável. Vamos medicá-la adequadamente e logo poderá voltar para casa, explicou ele, dirigindo-se mais a Henrique que a Carla. Sua vovó é uma senhora muito forte. Posso vê-la, doutor? Perguntou Henrique, os olhos verdes brilhando de ansiedade. Mário hesitou por um momento, olhando para Carla em busca de aprovação. Claro que pode, campeão, mas ela está descansando, então precisamos fazer pouco barulho. Enquanto caminhavam pelo corredor, Carla notou como Mário inconscientemente ajustou o passo para acompanhar o de Henrique. Até o andar deles era semelhante. Como colocou a mão protetora nas costas do menino ao passar pela porta. No quarto, Joana estava acordada. Meu netinho, murmurou ela, estendendo os braços quando viu Henrique. A vovó está melhor, não se preocupe. Mário observou a cena com atenção, notando a semelhança impressionante entre o menino e sua própria família. Aqueles olhos verdes eram idênticos aos seus, o formato do rosto, até mesmo a maneira como Henrique sorria. Doutor, disse Henrique de repente, o senhor tem filhos? A pergunta inocente ecoou no quarto como um tiro. Mário engoliu em seco, e Carla sentiu o sangue drenar de seu rosto. Não, Henrique, ainda não tenho filhos, mas quero ter, respondeu Mário, e seus olhos não saíam do rosto do menino. Deve ser triste não ter uma família, comentou Henrique com a sabedoria simples das crianças. Eu também não tenho pai, mas a mamãe disse que ele é uma pessoa muito boa e está em algum lugar do mundo. Carla fechou os olhos, sentindo lágrimas ameaçarem transbordá-los. Mário ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras da criança. Tenho certeza de que seu pai é uma pessoa muito boa, Henrique, e tenho certeza de que ele adoraria conhecê-lo, disse finalmente, a voz carregada de emoção que ele tentava controlar. Carla sentiu o peso do olhar dele sobre ela, as perguntas se formando em seus olhos inteligentes. Era hora de sair dali antes que ele conectasse todos os pontos. Bem, doutor, muito obrigada por cuidar da vovó Joana, disse ela rapidamente, levantando-se da cadeira ao lado da cama. Henrique, vamos deixar a vovó descansar e o doutor trabalhar. Mas, mamãe, eu quero ficar mais um pouco, protestou Henrique, claramente encantado com Mário. O doutor é muito legal. Ele me explicou como funciona o estetoscópio. Carla viu quando Mário sorriu para o menino, aquele sorriso gentil que ela conhecera quando eram adolescentes. Vocês podem voltar amanhã para visitar a vovó, disse Mário, dirigindo-se a Henrique, mas olhando diretamente para Carla. Na verdade, eu gostaria muito de conversar mais com você, sobre os velhos tempos. Carla sentiu o coração acelerar perigosamente. Não vai ser possível, doutor. Temos muitas coisas para resolver na casa da vovó, organizar os remédios dela, essas coisas. Ela pegou a mão de Henrique com mais firmeza que o necessário. Henrique, vamos. O menino fez uma careta de descontentamento, mas obedeceu. Tchau, Dr. Mário. Obrigado por cuidar da vovó. Espere, Carla, disse Mário, dando um passo em direção a ela. Quantos anos o Henrique tem? A pergunta veio direta, sem rodeios, e Carla soube que ele estava começando a fazer as contas. 8 anos atrás, ela tinha 17. 8 anos atrás, eles namoravam. 8 anos atrás, ela havia desaparecido da cidade sem explicações. Ele tem 8 anos, respondeu ela,
tentando manter a voz firme. Nasceu em 1700, São Paulo. Tecnicamente não era mentira. Henrique havia nascido em São Paulo, onde ela se refugiara. 8 anos, repetiu Mário lentamente, como se saboreasse cada palavra. E o pai dele? Carla engoliu em seco. O pai não faz parte de nossas vidas, nunca fez. Ela puxou Henrique mais para perto de si, numa atitude protetiva que não passou despercebida por Mário. Vamos, meu filho, a vovó precisa descansar. Saiu do quarto rapidamente, deixando Mário parado ali, observando-os partir, com uma expressão pensativa e perturbada. Mário permaneceu imóvel no corredor do hospital por longos minutos, após Carla e Henrique partirem, a mente trabalhando freneticamente para processar todas as informações. 8 anos. O menino tinha exatamente 8 anos. Ele fez as contas mentalmente. Henrique nascera em 2015, o mesmo ano em que Carla desapareceu misteriosamente da cidade. Sem explicações, sem despedidas, como se tivesse simplesmente evaporado. Na época, todos disseram que ela havia conseguido uma bolsa de estudos em São Paulo, mas agora... Dr. Mário, o senhor está bem? Perguntou a enfermeira Ana, notando sua expressão perturbada. Ele balançou a cabeça, tentando se concentrar no trabalho, mas era inútil. Os olhos verdes de Henrique não saíam de sua mente. Eram idênticos aos seus, aos de seu pai, aos de seu avô. A mesma cor, a mesma intensidade, o mesmo brilho. E não era só isso. O formato do rosto, o jeito de sorrir, até mesmo alguns gestos que havia notado eram familiares demais para serem coincidência. Durante o resto do plantão, Mário funcionou no piloto automático, atendendo pacientes e assinando receitas, mas sua mente estava completamente focada em Carla e no menino. Por que ela havia fugido 8 anos atrás? Por que voltara justamente agora? E por que ficara tão nervosa quando ele fez perguntas sobre Henrique? A conversa toda havia sido estranha, cheia de evasivas e respostas vagas. O pai não faz parte de nossas vidas, nunca fez. Mas como assim? Nunca fez? Se Henrique nascera em 2015, ele foi concebido no final de 2014, exatamente quando a realização o atingiu como um raio. Dezembro de 2014, a época mais intensa do relacionamento deles, quando falavam sobre o futuro, sobre casamento, sobre a família que construiriam juntos. Mário lembrou-se perfeitamente daquelas semanas antes do Natal, quando Carla parecia distante, preocupada com alguma coisa que não conseguia expressar. E depois, em janeiro, ela simplesmente desapareceu. Sua mãe havia dito que a família de Carla explicara sobre uma oportunidade de estudos em São Paulo. Mas e se não fosse isso? E se houvesse outro motivo, um motivo muito mais importante e devastador? A verdade tem uma forma persistente de se revelar, por mais que tentemos escondê-la. Será que Mário iria descobrir que Henrique era seu filho? No dia seguinte, Mário não conseguiu se concentrar em nada, além de encontrar uma maneira de se aproximar de Carla e Henrique. Inventou desculpas para passar pela casa de Joana. "Doutor Mário!" gritou Henrique alegremente quando o viu chegando. O menino correu até o portão, os olhos brilhando de felicidade. "A mamãe disse que o senhor é muito ocupado, mas eu sentia que o senhor viria ver a vovó." Mário sorriu, agachando-se para ficar na altura da criança. "Claro que vim, campeão. Como você está? E sua mãe?" Henrique fez uma careta. "A mamãe está esquisita." "Henrique, vá brincar no quintal", disse Carla firmemente, aparecendo na porta com uma expressão fechada. "Doutor Mário, o que o senhor deseja?" O tom formal era uma barreira clara entre eles, mas Mário estava determinado a derrubá-la. "Na verdade, Carla, gostaria de conversar com você sobre nós, sobre o passado." Ela cruzou os braços defensivamente. "Não há nada para conversar. O passado ficou no passado." "Ficou mesmo?" perguntou ele suavemente, dando um passo em direção a ela. "Porque eu não consigo parar de pensar nas datas, Carla. Henrique nasceu em 2015. Você desapareceu no início de 2015. Nós estávamos juntos no final de 2014. Viu quando ela empalideceu.
mas ela manteve a postura defensiva. Coincidência, murmurou ela. O mundo é cheio de coincidências. Que coincidência estranha, insistiu Mário. Carla, eu preciso saber a verdade. Se Henrique é meu filho... Ela o interrompeu bruscamente. Ele não é seu filho. Você está delirando, Mário. Henrique tem pai. Ele só não está presente em nossas vidas. Mas a mentira soou falsa até para ela mesma, e Mário viu o desespero em seus olhos, mas não podia ser insistente demais. Por isso decidiu voltar para casa e pensar melhor sobre o que deveria fazer. Sílvia Montenegro ajustou o colar de pérolas enquanto observava Mário pelo espelho do quarto. Noivos há 3 anos, ela conhecia cada expressão dele, cada mudança de humor, cada gesto. E nos últimos dias, algo estava definitivamente diferente. Ele parecia distraído, perdido em pensamentos que não compartilhava com ela, e tinha uma energia inquieta que não conseguia disfarçar. Mário, querido, você mal tocou no jantar ontem, e hoje de manhã saiu cedo dizendo que tinha que visitar uma paciente. Desde quando você faz visitas domiciliares? É um caso especial, Sílvia. Uma senhora idosa que foi minha paciente no hospital, respondeu ele evasivamente, ajustando a gravata sem olhá-la nos olhos. Sílvia franziu a testa. Em 3 anos de relacionamento, Mário nunca havia mentido para ela, mas agora havia algo na voz dele que não soava verdadeiro. Que... Senhora idosa, como se chama? Onde mora? As perguntas saíram mais secas que ela pretendia, mas a desconfiança estava crescendo rapidamente. Dona Joana Mendes, disse Mário, ainda sem encará-la diretamente. O nome não lhe dizia nada, mas Sílvia gravou cada detalhe na memória. E desde quando você visita os pacientes do hospital? Perguntou ela. A tensão no quarto era palpável. Mário passou a mão pelos cabelos, um gesto que Sílvia sabia que ele fazia quando estava nervoso. Não é isso, Sílvia. É só que é uma situação delicada. A senhora tem uma neta que voltou à cidade recentemente com um filho pequeno. Estou tentando ajudar. Algo na maneira como ele disse neta fez soar alarmes na mente de Sílvia. Havia uma inflexão diferente na voz dele, quase carinhosa. Quando a curiosidade se mistura com o ciúme, não há segredo que resista por muito tempo, e Sílvia estava disposta a descobrir a verdade. No dia seguinte, Sílvia dirigiu até a mansão da família Augusto, onde ainda morava Maria Santos, a governanta que havia cuidado de Mário desde pequeno. A mulher de 65 anos havia trabalhado para a família por mais de 30 anos e mesmo após a morte de Dona Helena, mãe de Mário, continuava morando na dependência dos fundos, cuidando da manutenção da propriedade. Se alguém sabia sobre o passado de Mário, especialmente sobre alguma moça chamada Carla, seria ela. Dona Maria, que bom vê-la, disse Sílvia, forçando um sorriso caloroso ao ser recebida na porta da cozinha. Estava sentindo saudades de conversar com a senhora. Como tem passado? Maria sorriu, estranhando a aproximação de Sílvia. Achava antipática demais para o menino que havia ajudado a criar. Que surpresa! Entre. Acabei de fazer um café fresco. Como está o Mário? Faz tempo que não o vejo. É exatamente sobre o Mário que eu queria conversar, disse Sílvia, aceitando a xícara de café e sentando-se à mesa da cozinha. Dona Maria, a senhora que conhece ele desde pequeno, ele já teve alguma namorada séria antes de mim? Alguém importante na vida dele? Maria hesitou por um momento, mexendo açúcar no próprio café. Por que pergunta, menina? Aconteceu alguma coisa? É que ele anda diferente ultimamente, distraído, e hoje ele mencionou o nome de uma tal Carla Mendes. Sílvia observou atentamente a reação de Maria. A governanta quase derrubou a xícara, o rosto empalidecendo visivelmente. Carla Mendes. Esse nome eu não ouvia há anos, murmurou ela, claramente abalada. A senhora a conhecia, pressionou Sílvia, sentindo que estava próxima de descobrir algo importante. Maria ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse travando uma batalha interna. Era a namorada do Mário quando ele estava terminando a faculdade. Uma moça muito bonita, meiga, mas ela pausou olhando pela janela. Mas a patroa não aprovava o relacionamento.
Por quê? Insistiu Sílvia. Maria suspirou profundamente. Diferença de classe, sabe como é. O Mário era filho único de família tradicional destinado a se casar com alguém do mesmo nível social. A Carla era neta da costureira da cidade. Família simples. Dona Helena achava que era só paixão de jovem que passaria. A governanta pausou novamente, parecendo reviver memórias dolorosas. Mas o Mário estava mesmo apaixonado. Falava em casamento, em futuro juntos, até que um dia a menina simplesmente desapareceu da cidade. Sílvia não escondeu a surpresa que sentiu sobre o que acabara de descobrir. Tentou fazer mais perguntas, porém, a governanta educadamente falou que não sabia mais nada a respeito. Alguns dias se passaram. A tradicional festa de São João tomou conta da praça central de Águas Claras. As barraquinhas de comida típica espalhavam aromas de pamonha, canjica e quentão pelo ar da noite, enquanto a música ecoava pelos alto-falantes. Carla havia resistido a ir, mas Joana, já recuperada e com energia renovada, insistira que Henrique merecia se divertir como qualquer criança da cidade. A praça estava lotada. Parecia que toda a população de Águas Claras havia saído para comemorar. Henrique estava radiante, correndo entre as barraquinhas, fascinado pelas brincadeiras e pela música. "Mamãe, posso ir na pescaria?" pediu ele, apontando para uma das barracas mais concorridas. Carla acenou, entregando-lhe algumas moedas. "Fica onde eu possa te ver", recomendou, mas a música alta e a multidão de pessoas fizeram Henrique se empolgar e se afastar mais do que deveria. Do outro lado da praça, próximo ao palco onde tocava a banda local, Mário caminhava com Sílvia. Ele estava distraído pensando em Carla e Henrique quando avistou uma pequena figura chorando, claramente perdida no meio da multidão. Seu coração disparou ao reconhecer o menino de olhos verdes, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto olhava desesperadamente ao redor, procurando pela mãe. "Sílvia, me dá licença um momento", disse Mário rapidamente, dirigindo-se para onde estava Henrique. Assim que o menino o viu, seus olhos se iluminaram de alívio e felicidade. "Doutor Mário!" gritou Henrique, correndo em sua direção com os braços abertos. Sem hesitar, pulou no colo de Mário como se fosse a coisa mais natural do mundo, agarrando-se a ele como uma âncora no meio da tempestade de pessoas. "Eu me perdi da mamãe", soluçou Henrique, enterrando o rosto no peito de Mário. "Tem tanta gente aqui, eu não consigo achá-la." Henrique sentiu uma onda de proteção tão intensa que quase o derrubou. "Calma, campeão. Papai, quer dizer, eu vou te ajudar a encontrar sua mãe", disse ele, a palavra escapando involuntariamente antes que pudesse se controlar. Henrique parou de chorar imediatamente e se afastou um pouco para olhar nos olhos verdes idênticos aos seus. "O senhor disse papai?" perguntou com a percepção aguçada das crianças. Mário sentiu o sangue gelar. Havia deixado escapar a palavra que confirmava todas as suas suspeitas. Eu disse vamos, Henrique. Vamos procurar sua mãe", desconversou ele, rapidamente. "Onde você viu sua mãe pela última vez?" perguntou, tentando mudar de assunto enquanto carregava Henrique nos braços. Há momentos na vida em que a verdade está na ponta da língua, mas o mundo conspira para nos calar, e o segredo estava quase sendo descoberto. "Henrique!" gritou Carla, empurrando-se através da multidão, quando finalmente avistou seu filho nos braços de Mário. O alívio a inundou como uma onda, seguido imediatamente por uma emoção muito mais complexa ao ver a cena diante dela. Henrique abraçado confortavelmente nos braços do pai que nunca conhecera, os dois com expressões tão similares que qualquer pessoa poderia ver o parentesco óbvio. Mário se virou ao ouvir sua voz, e por um momento eterno, seus olhos se encontraram por cima da cabeça de Henrique. "Mamãe, o Dr. Mário me achou", disse Henrique animadamente, mas não fez menção de sair dos braços de Mário. "Eu me perdi e fiquei com medo, mas o doutor cuidou de mim." Carla aproximou-se lentamente, originou-se, coração batendo tão forte que parecia que todos na praça poderiam ouvi-lo. "Obrigada", murmurou ela para Mário, a voz carregada de significado. "Obrigada por cuidar dele."
Os olhos de Mário brilharam com uma emoção intensa que ela reconheceu imediatamente. Era amor paterno em estado puro. Carla, começou Mário, baixando Henrique gentilmente ao chão, mas segurando o menino pela mão. Precisamos conversar. Sobre tudo. Sobre... Ele parou, olhando significativamente para Henrique, que observava a interação entre os adultos com curiosidade crescente. Carla assentiu lentamente, sentindo lágrimas ameaçarem transbordar. Ela pensou que talvez fosse realmente hora de parar de fugir da verdade. Sim, sussurrou ela, a palavra saindo com dificuldade. Você tem razão, vamos conversar sobre... Mas antes que pudesse terminar a frase, uma voz fria e cortante interrompeu o momento. Mário, aí está você. Sílvia aproximou-se com passos decididos, o sorriso forçado, não disfarçando o brilho gelado em seus olhos. Estava procurando por você pela festa toda. Sílvia avaliou rapidamente a cena. A intimidade óbvia entre Mário e a mulher de cabelos escuros, o menino que claramente se sentia confortável demais nos braços de seu noivo, a tensão emocional palpável no ar. Desculpe interromper, disse ela com uma educação glacial. Mário, esqueceu que temos o jantar na casa dos meus pais hoje? Eles estão esperando para discutir os detalhes finais do nosso casamento. A menção do casamento caiu como uma bomba para Carla. Mário piscou como se despertando de um transe. Sílvia, este é Henrique e esta é Carla. Henrique se perdeu na festa e eu estava ajudando. Sílvia estendeu a mão para Carla com frieza profissional. Carla, Mário mencionou que vocês se conheceram no hospital. O aperto de mão foi breve e calculado. Bem, agora que o menino já encontrou a mãe, podemos ir, não é, querido? Meus pais não gostam de esperar e o casamento acontecerá mês que vem. Precisamos finalizar os detalhes. A cobrança sutil, mas clara, ecoou no ar, e Carla sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. O momento da revelação teria que esperar mais uma vez. Na elegante sala de jantar dos Montenegro, Mário tentava desesperadamente prestar atenção à conversa sobre arranjos florais e cardápio do casamento, mas sua mente estava completamente focada na festa da praça. Mário, querido, você está ouvindo? Perguntou a senhora Montenegro, interrompendo seus devaneios. Estávamos discutindo se prefere o menu com camarão ou com salmão. Desculpem, murmurou ele, forçando um sorriso. Tive um dia longo no hospital. Camarão está ótimo. Sílvia o observou com um olhar penetrante. Ela sabia que algo havia mudado drasticamente em seu noivo. A intimidade que ele demonstrara com aquela mulher e aquele menino a perturbava profundamente. Mário pareceu muito preocupado com aquela paciente hoje na festa, comentou ela casualmente. A tal Carla Mendes e o filho dela. O nome de Carla fez Mário endireitar-se na cadeira involuntariamente. Não é minha paciente, Sílvia. É a neta de Dona Joana que eu atendi no hospital, corrigiu ele, tentando manter a voz neutra. Mas mesmo enquanto negava, sua mente estava repleta de imagens de Henrique. Como poderia se casar com Sílvia quando havia descoberto que talvez tivesse um filho no mundo? Como poderia fingir que aquele momento na praça não havia mudado tudo? Enquanto isso, na pequena cozinha da casa de Joana, Carla desabafava com a avó enquanto preparava um chá de camomila. Vovó, eu quase contei tudo para ele hoje na festa. Quando vi o Henrique nos braços dele, foi como se uma peça que sempre esteve faltando finalmente se encaixasse no lugar. Suas mãos tremiam enquanto mexia o açúcar na xícara. Mas então apareceu a noiva dele, falando sobre casamento, sobre compromissos com a família dela. Minha filha, disse Joana gentilmente, o Mário tem o direito de saber que é pai, e o Henrique tem o direito de conhecer o pai dele. Carla balançou a cabeça veementemente. Não posso fazer isso, vovó. Ele está noivo, vai se casar. Não posso aparecer agora com essa bomba e destruir a vida que ele construiu. Seria egoísmo meu. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ele merece ser feliz, mesmo que seja sem nós. E você, minha netinha, não merece ser feliz também? Questionou Joana, segurando as mãos trêmulas de Carla. E o Henrique? Vi como os olhos dele brilharam quando aquele homem o pegou no colo. Pela primeira vez, meu bisneto sentiu o que é ter um pai.
Carla soluçou baixinho. É tarde demais, vovó. Se fosse para acontecer, teria acontecido há 8 anos. Agora ele tem uma vida, uma noiva, uma carreira. Quem sou eu para aparecer e bagunçar tudo? Mas mesmo enquanto dizia isso, seu coração gritava que estava cometendo um erro terrível pela segunda vez na vida. Na tarde seguinte, Carla decidiu levar Henrique ao pequeno parquinho da cidade. O menino corria alegremente entre os brinquedos, subindo no escorregador e balançando com entusiasmo, enquanto Carla o observava do banco de madeira pintado de verde. O parque estava tranquilo, com apenas algumas crianças brincando e suas mães conversando em pequenos grupos. Foi então que viu Mário saindo do carro, ainda vestindo o jaleco branco do hospital. Ele havia parado deliberadamente ao vê-los, e agora caminhava em direção à entrada do parque, com passos que pareciam decididos. Henrique, Carla, chamou ele, acenando com um sorriso que fez o estômago dela revirar de emoção. O menino saltou do balanço imediatamente, correndo ao encontro de Mário com os braços abertos. Doutor Mário! Gritou Henrique, permitindo que Mário o pegasse no colo com naturalidade impressionante. O senhor quer brincar com a gente? Mário riu, balançando o menino levemente nos braços antes de se aproximar de Carla, que permanecia parada, observando a interação entre os dois com uma mistura de ternura e melancolia. Que coincidência! Maravilhosa encontrar vocês aqui, disse Mário. Eu estava voltando do hospital e vi vocês brincando. Ele baixou Henrique ao chão, mas o menino imediatamente se agarrou à sua perna, recusando-se a se afastar. A cena era tão natural, tão perfeita, que Carla sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos. Como estão vocês? Dona Joana está se recuperando bem? Perguntou Mário, dando um passo mais próximo de Carla. A proximidade dele despertou memórias que ela havia tentado enterrar por 8 longos anos. O cheiro familiar de sua colônia, o calor que emanava de seu corpo, o jeito como a olhava, como se ela fosse a única mulher no mundo. Estamos bem, respondeu ela, a voz saindo ligeiramente trêmula. Vovó está muito melhor, graças aos seus cuidados médicos excelentes. Doutor Mário, o senhor quer me empurrar no balanço? Perguntou Henrique com aquela insistência típica das crianças de 8 anos. Mário olhou para Carla como se pedindo permissão, e ela assentiu com um sorriso pequeno, mas genuíno. Por alguns minutos preciosos, os 3 formaram uma família perfeita ali no parque. Mário empurrando Henrique no balanço enquanto o menino ria alto, Carla observando ao lado, todos conversando e rindo como se sempre tivessem sido assim. Carla, disse Mário suavemente depois de alguns minutos, quando Henrique se distraiu, perseguindo um cachorro que passeava com seu dono do outro lado do parque. Sobre o que conversamos ontem na festa. Nós realmente precisamos ter uma conversa séria. Sobre nós, sobre o passado, sobre... Ele pausou significativamente, olhando na direção de Henrique. Sobre tudo que ficou sem resposta entre nós dois durante todos esses anos. Carla sentiu seu coração acelerar ainda mais. A intensidade no olhar verde dele, a gentileza com que tratava Henrique, tudo conspirava para quebrar as defesas que ela havia construído cuidadosamente ao redor de seu coração. Mário, começou ela, respirando fundo e reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar dentro de si. Há algo muito importante que você precisa saber. Algo que eu deveria ter te contado há muito tempo, mas não consegui. Ele se aproximou mais um passo, os olhos fixos nos dela, claramente percebendo a seriedade do momento. Henrique, Mas antes que ela pudesse formar as palavras que mudariam tudo, o celular de Mário começou a tocar insistentemente. Ele olhou para a tela e seu rosto se contraiu numa expressão de frustração evidente. É do hospital. Linha de emergência. Atendeu rapidamente. Dr. Mário falando. Quantas vítimas? Entendi, já estou a caminho. Desligou o telefone, visivelmente contrariado pela interrupção. Carla, me perdoe, mas preciso ir imediatamente. Acidente grave na rodovia estadual, várias vítimas em estado crítico chegando ao hospital. Ele hesitou por um momento.
como se quisesse ignorar completamente a emergência médica e ficar ali para ouvir o que ela tinha de tão importante para contar. Carla balançou a cabeça, forçando um sorriso que não sentia. Vá, há pessoas que precisam dos seus cuidados médicos. Vidas dependem de você. Mário correu até onde Henrique brincava e se abaixou para ficar na altura do menino. Henrique, campeão, o doutor precisa ir trabalhar agora. Pessoas se machucaram e precisam da minha ajuda no hospital, explicou ele com paciência. Mas eu prometo que volto para brincar com você em breve, está bem? O menino assentiu compreensivo. Tá bom, doutor Mário. Mas o senhor promete mesmo que volta? Mário beijou a testa de Henrique com ternura. Prometo, meu pequeno. Enquanto Mário corria de volta para o carro, acenando uma última vez antes de partir em alta velocidade, Carla ficou parada no meio do parque, observando-o desaparecer na esquina. Henrique voltou para perto dela, pegando sua mão. Mamãe, por que você está chorando? A pergunta inocente do filho a fez perceber que lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Será que o destino estava realmente conspirando para manter aquele segredo enterrado para sempre? Algumas horas depois, após lidar com as vítimas do acidente na rodovia, Mário dirigia pelas ruas de Águas Claras sem destino certo, a mente completamente tomada por pensamentos sobre Carla e Henrique. Sem perceber conscientemente, Mário se encontrou dirigindo em direção à antiga mansão da família, onde havia crescido e onde Maria ainda morava, cuidando da propriedade. Precisava de respostas, precisava entender por que sua vida parecia ter sido virada de cabeça para baixo, desde o retorno de Carla à cidade. E mais do que isso, precisava admitir para si mesmo que não conseguia mais fingir que Sílvia era a mulher com quem queria passar o resto da vida. O que sentia por ela era carinho, respeito, adequação social, mas não era amor. Nunca havia sido. O amor verdadeiro tinha rosto e nome. Carla Mendes. Boa noite, Mário, disse Maria quando o viu chegar, claramente surpresa pela visita inesperada. Aconteceu alguma coisa? Você parece perturbado. Mário entrou na cozinha onde havia passado tantas tardes da infância, sentando-se à mesa de madeira onde Maria costumava servi-lo leite com biscoitos depois da escola. Maria, preciso ver as fotos antigas da família, especialmente as minhas, de quando eu era criança. Maria o observou com curiosidade, mas foi buscar os álbuns familiares sem fazer perguntas. Quando ela retornou com as caixas de fotografias, Mário começou a folhear metodicamente, procurando por algo que ele mesmo não sabia definir. E então, encontrou uma foto sua aos 8 anos de idade, sorrindo para a câmera com uma expressão idêntica à que havia visto no rosto de Henrique. Os mesmos olhos verdes brilhantes, o mesmo formato de rosto, até mesmo a mesma covinha no queixo quando sorria. Meu Deus, murmurou ele, segurando a fotografia com mãos trêmulas. Maria, eu preciso que você me conte a verdade sobre Carla Mendes, sobre por que ela desapareceu da cidade 8 anos atrás. Sei que você sabe de alguma coisa que nunca me contou. A governanta ficou visivelmente pálida, as mãos se agitando nervosamente no avental. Mário, Ela começou, mas ele a interrompeu firmemente. Por favor, Maria, eu preciso saber. Henrique, o filho dela, ele tem 8 anos e é idêntico a mim nessa foto. Ele mostrou a fotografia para ela, que suspirou profundamente, como se carregasse um peso nas costas há anos. Ah, meu menino, disse ela com voz trêmula, eu sabia que esse dia chegaria. Maria saiu da cozinha e retornou alguns minutos, depois com um envelope amarelado pelo tempo. Sua mãe me fez jurar que nunca entregaria isso ao senhor. Disse que era pelo seu próprio bem, que a menina não prestava, que ia arruinar seu futuro. Ela estendeu o envelope para Mário com mãos que tremiam visivelmente. Mas eu sempre soube que estava errado. Sempre soube que a Carla era uma boa menina, que amava o senhor de verdade. Mário pegou o envelope, reconhecendo imediatamente a caligrafia delicada de Carla. Seu nome estava escrito na frente com a mesma letra que costumava escrever bilhetinhos românticos durante o namoro. Com o coração batendo descompassadamente, ele abriu o envelope e leu: Mário,
Quando você ler esta carta, eu já estarei longe. Estou grávida de nosso filho e sei que sua família nunca vai nos aceitar juntos. Não quero que você tenha que escolher entre mim e sua família, entre seu futuro e um amor de adolescente. Vou embora para que você possa ter a vida que merece, sem complicações. Nosso bebê crescerá sabendo que tem um pai honrado, mesmo que distante. Talvez um dia você possa me perdoar por essa decisão. Te amarei para sempre, Carla. As palavras dançaram diante dos olhos de Mário, enquanto a realidade finalmente se cristalizava. Henrique era seu filho. Por 8 anos ele havia sido pai sem saber. Por 8 anos Carla havia criado sozinha uma criança que era sua responsabilidade, seu sangue, seu coração. E ela havia feito isso para protegê-lo, para não atrapalhar seus planos de futuro. A dor que sentiu foi física, como se alguém tivesse arrancado uma parte de seu peito. Maria, disse ele com voz quebrada, por que você guardou isso? Por que nunca me contou? A governanta chorou silenciosamente. Porque sua mãe era minha patroa e eu era apenas uma empregada. Mas todos esses anos eu carreguei essa culpa. Ver o senhor com a Sílvia, sabendo que em algum lugar havia uma mulher que o amou de verdade e um menino que é seu filho. Ela balançou a cabeça. Perdoe-me, Mário. Eu deveria ter desobedecido. Sua mãe há muito tempo. Finalmente o segredo de anos tinha sido descoberto. Mário agora tinha uma grande decisão a tomar. Eram quase 10 horas da noite quando ele bateu à porta da casa de Dona Joana, a carta de Carla tremendo em suas mãos. A luz do quarto estava acesa, e ele podia ver Carla através da janela, ajudando seu filho a se preparar para dormir. Seu filho... A palavra ainda soava surreal em sua mente, mas agora carregada de uma realidade devastadora e bela ao mesmo tempo. Joana abriu a porta, não demonstrando surpresa ao vê-lo ali naquela hora. Eu sabia que esse dia chegaria, disse a senhora idosa, abrindo caminho para que ele entrasse. Carla está colocando o menino para dormir. Entre, doutor. Mário entrou na pequena sala, a casa cheia de memórias da infância de Carla. Fotos nas paredes, móveis antigos, o cheiro de bolo caseiro que sempre emanava da cozinha. Tudo ali respirava amor e simplicidade, um contraste gritante com a frieza da mansão onde havia crescido. Mário! A voz de Carla veio do corredor, carregada de surpresa e preocupação. Ela apareceu na porta da sala usando um vestido simples de algodão, os cabelos soltos nos ombros, e Mário sentiu o coração acelerar como nos velhos tempos. Por um momento, foram novamente os adolescentes apaixonados que haviam sido antes que a vida e as circunstâncias os separassem. Aconteceu alguma coisa? É sobre a vovó? Perguntou ela preocupada. Mário estendeu a carta na direção dela, as palavras presas na garganta. Carla olhou para o envelope amarelado e empalideceu instantaneamente, levando a mão à boca. Onde você conseguiu isso? Murmurou ela, as lágrimas já começando a formar em seus olhos. Maria me entregou hoje à noite, disse ele com voz rouca. Depois de 8 anos guardando o segredo que minha mãe mandou ela esconder de mim. Henrique é meu filho, disse Mário, não como pergunta, mas como uma declaração que ainda tentava processar. Carla assentiu lentamente, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Por que, Carla? Por que não me procurou quando soube da gravidez? Por que tomou essa decisão sozinha? Ela se sentou no sofá, as pernas tremendo, e ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, apesar da proximidade física. Porque sua mãe me humilhou, Mário, disse ela entre soluços. Quando descobri que estava grávida, antes de escrever a carta, tentei procurá-la para explicar a situação. Pensei que, como mulher, ela entenderia. Carla limpou as lágrimas com o dorso da mão. Ela me chamou de interesseira, de aproveitadora. Disse que eu estava tentando prender você com uma gravidez que nunca seria aceita pela família, que eu era apenas uma diversão de jovem para você. Mário fechou os olhos, a dor das palavras da mãe atingindo-o como socos. Ela disse que se eu realmente te amasse, desapareceria da sua vida e deixaria você seguir seu destino com alguém adequado, continuou Carla. Eu tinha 17 anos.
Era assustada, grávida e apaixonada. Acreditei nela. Pensei que estava fazendo o certo ao desaparecer. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Mas eu sempre te amei. Todos esses anos, nunca me envolvi com nenhum outro homem. Henrique era tudo que restou de você na minha vida. E eu nunca soube de nada disso, disse ele, a voz carregada de dor e raiva. Nunca soube que você estava grávida, nunca vi a carta, nunca tive a chance de escolher. Carla assentiu tristemente. Há 2 anos, quando Henrique completou 6 anos e começou a perguntar sobre o pai, eu tentei te procurar. Liguei para sua casa. Ela pausou, respirando fundo. Sua mãe atendeu o telefone. Quando disse meu nome, ela me contou que você estava feliz, noivo e apaixonado por uma mulher maravilhosa chamada Sílvia. Ela mentiu para você, disse Mário firmemente. Eu nunca estive apaixonado por Sílvia. Nosso noivado é mais um arranjo familiar, uma conveniência social. Eu nunca consegui te esquecer. Nunca parei de me perguntar por quê. Você havia desaparecido da minha vida sem explicações. Ele pegou as mãos dela entre as suas e ela não se afastou. Minha mãe destruiu nossas vidas. Destruiu a chance de Henrique crescer com o pai. Destruiu 8 anos que poderíamos ter vivido juntos como família. O que fazemos agora, Mário? Perguntou Carla com voz pequena. Você tem uma noiva, uma vida construída. Eu não quero ser a pessoa que complica sua vida. Ele apertou as mãos dela com mais força. Agora, eu conheço a verdade. Agora sei que tenho um filho incrível que precisa de mim. E que a mulher que sempre amei nunca parou de me amar também. Ele se aproximou mais dela no sofá. Sílvia, eu vou terminar o noivado. Não posso me casar com alguém que não amo quando meu coração sempre pertenceu a você. No dia seguinte, Mário chegou à casa de Sílvia determinado a terminar o noivado. Havia passado a noite inteira pensando em como abordar a situação, como explicar que descobrira ter um filho e que ainda amava a mãe da criança. Não seria fácil, mas era a coisa certa a fazer. Sílvia não merecia viver uma mentira, e ele não podia mais fingir sentimentos que não existiam. Sílvia, precisamos conversar, disse ele, a seriedade em sua voz fazendo-a erguer o olhar imediatamente. Ela o conhecia bem demais para não perceber que algo importante estava acontecendo. É sobre nós, sobre o casamento. Sílvia largou os papéis que segurava antes de se virar completamente para ele. É por causa daquela mulher e do menino, não é? Carla Mendes. Mário ficou surpreso com a calma dela, mas assentiu. Sim, descobri ontem à noite que Henrique é meu filho. Carla e eu, nós temos uma história que nunca foi propriamente encerrada. Sílvia respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo. Eu imaginava que algo assim pudesse acontecer. A forma como você olhava para eles na festa, como mudou depois daquele dia. Ela pausou, os olhos se enchendo de lágrimas calculadas. Mário, eu entendo seus sentimentos, mas preciso te contar algo. Meu pai está muito doente, disse ela, a voz tremendo levemente. Os médicos descobriram um tumor no pâncreas na semana passada. Ele não tem muito tempo de vida. Mário sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O senhor Montenegro sempre fora gentil com ele, o tratando como um filho. Sílvia, eu sinto muito. Por que não me contou antes? Ela enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto. Porque papai me pediu para não contar. Ele disse que não queria que ninguém tivesse pena dele. O maior sonho da vida do meu pai é me ver casada com você, Mário. Ele sempre disse que você é o genro que sempre sonhou ter, o homem perfeito para cuidar de mim. Sílvia se aproximou dele, pegando suas mãos. Ele disse que se conseguir me ver caminhando até o altar com você, poderá morrer em paz, que toda a luta valeria a pena. Mário sentiu o peso da culpa esmagando seu peito. Como poderia destroçar os últimos desejos de um homem moribundo? Como poderia tirar essa alegria final do senhor Montenegro que sempre o tratara com tanto carinho? Sílvia, começou ele, mas ela o interrompeu suavemente. Eu sei que você não me ama da mesma forma que eu te amo. Sempre soube. Mas papai não precisa saber disso. Podemos nos casar e depois veremos o que o destino nos reserva.
Não posso fazer isso com você, disse Mário, lutando contra os próprios sentimentos. Você merece um homem que te ame completamente, não alguém que está dividido entre o dever e o coração. Sílvia balançou a cabeça, mais lágrimas descendo por seu rosto. O que eu mereço não importa agora, Mário. O que importa é que meu pai possa partir em paz, sabendo que cumpriu seu papel de pai ao me ver segura e casada com um homem bom. Se você me ama, mesmo que seja só um pouquinho, me dê essa chance, implorou ela. Apenas algumas semanas. O casamento está marcado para daqui a um mês, os convites já foram enviados, tudo está organizado. Depois que ele partir, se você ainda quiser seguir seu coração, eu não vou te impedir. O dilema moral era devastador. De um lado, Carla e Henrique, seu filho que mal conhecia. Do outro, um homem doente cujo último desejo era ver a filha casada. Como escolher entre o amor e a compaixão? E agora, qual será a decisão de Mário? Ele seguirá seu coração ou deixará falar mais alto a sua obrigação moral? Com o coração despedaçado, Mário dirigiu até a casa de Dona Joana para contar a Carla sobre sua decisão. Encontrou-a no quintal estendendo roupas no varal, enquanto Henrique brincava com um carrinho de brinquedo na sombra da mangueira. A cena doméstica e tranquila contrastava dolorosamente com a tempestade que se passava dentro dele. Carla, preciso conversar com você, disse ele, a voz carregada de dor. Ela o olhou e imediatamente percebeu que algo terrível havia acontecido. O pai da Sílvia está morrendo, disse Mário sem rodeios, sentando-se no banco de madeira do quintal. Ela me contou hoje quando fui terminar com ela. Câncer no pâncreas sem cura. O maior sonho dele é ver a filha casada comigo. Carla ficou paralisada, as mãos tremendo ligeiramente. E o casamento está marcado para daqui a um mês. Todos os convites já foram enviados. A família inteira será reunida. Como posso destruir o último desejo de um homem que sempre me tratou como filho? Carla se sentou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Então você vai se casar com ela, disse ela, não como pergunta, mas como uma constatação triste. Mário assentiu, incapaz de olhá-la nos olhos. Não posso assumir publicamente a paternidade do Henrique agora. Seria um escândalo, destruiria a família Montenegro inteira. Mas eu quero que você saiba que isso não muda o que sinto por vocês dois. Carla engoliu as lágrimas que ameaçavam transbordar. Eu entendo, Mário. Você está fazendo a coisa certa, porém acho melhor nos afastarmos. Não quero que Henrique continue se apegando a você. Mário tentou contestar, mas sabia que, naquele momento, era o certo a se fazer. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis que ambos já haviam enfrentado. Mário cumpria suas obrigações como noivo, participando dos preparativos finais do casamento, mas estava visivelmente abatido. Carla evitava sair de casa para não encontrá-lo, e Henrique não parava de perguntar por que o doutor Mário não aparecia mais para visitá-los. A cidade pequena fervilhava com os preparativos para o casamento do ano, enquanto os verdadeiros interessados sofriam em silêncio. E finalmente o dia do casamento chegou. Mário chegou cedo na mansão da família Montenegro. Entrou e foi para o quarto de hóspedes se arrumar, sem que ninguém o visse. Depois de algumas horas em silêncio, refletindo, ele começou a se arrumar, quando ouviu vozes alteradas vindas do quarto ao lado. Reconheceu imediatamente as vozes dos pais de Sílvia discutindo em tons baixos, mas intensos. Ele saiu para o corredor e ouviu seu nome. Decidiu se aproximar mais da porta e conseguiu ouvir claramente a conversa que mudaria tudo. Eu não concordo com o que nossa filha fez, dizia o senhor Montenegro. Mentir sobre uma doença é algo terrível, ainda mais usando meu nome. Mas, querido, ela estava desesperada para não perder o Mário, respondeu a senhora Montenegro. Quando descobriu sobre aquela mulher e a criança, soube que perderia ele para sempre. Foi um ato de desespero. O senho. Montenegro suspirou pesadamente. Desespero ou não, isso está errado. O rapaz está claramente infeliz. Qualquer pessoa com olhos pode ver isso.
E mentir sobre minha saúde, eu estou perfeitamente bem. Nunca tive câncer, nunca estive doente. Como ela pôde inventar uma coisa dessas? O pior é que ela convenceu até mesmo a mim a participar dessa farsa. Mário sentiu o sangue gelar nas veias. Tudo havia sido uma mentira elaborada. O Sr. Montenegro estava saudável. Não havia tumor, não havia morte iminente. Sílvia havia manipulado seus sentimentos de compaixão para mantê-lo preso a um casamento que ele não queria. A raiva que sentiu foi tão intensa que por um momento ele não conseguiu respirar adequadamente. Ele havia sido manipulado, enganado, forçado a abrir mão de sua felicidade baseado em uma mentira cruel. Olhou-se no espelho já vestindo o smoking negro e tomou a decisão mais importante de sua vida. Não haveria casamento. Era hora de lutar pela verdade e pelo amor que sempre havia sido seu. Mário abriu a porta do quarto dos pais de Sílvia, abruptamente, com uma determinação férrea estampada no rosto. "Chega de mentiras, precisamos conversar", disse ele com voz firme, olhando diretamente para os pais de Sílvia. O casal se entreolhou, surpresos pela entrada repentina. Sílvia apareceu poucos segundos depois. Estava preocupada com as vozes que ecoavam pelo corredor. Já estava vestida de noiva, o véu delicadamente arranjado, esperando que fosse algum detalhe final dos preparativos. "Mário, querido, o que aconteceu? Os convidados já estão chegando à igreja." Mas ao ver a expressão no rosto dele, seu sorriso se desvaneceu imediatamente. "Eu ouvi a conversa de vocês", disse Mário, apontando para os pais dela, "sobre a mentira, sobre a doença que não existe." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sílvia empalideceu completamente, as mãos tremendo enquanto segurava o buquê de rosas brancas. "Mário, eu posso explicar", começou ela, mas ele a interrompeu com um gesto da mão. "Não há explicação que justifique o que você fez, Sílvia. Inventou uma doença terminal para seu próprio pai, me manipulou emocionalmente, me forçou a desistir da mulher que amo e do filho que acabei de descobrir ter. Seu pai está perfeitamente saudável", continuou Mário, olhando diretamente para o Sr. Montenegro. "Não é verdade?" O homem mais velho assentiu pesadamente, claramente envergonhado pela situação. "É verdade, Mário. Minha filha me pediu para participar dessa encenação. Eu nunca estive doente, nunca tive câncer. Peço suas sinceras desculpas." Sílvia começou a chorar, mas eram lágrimas de desespero, não de arrependimento. "Mário, por favor, tente me entender", suplicou ela. "Eu te amo tanto que não conseguia aceitar perdê-lo para aquela mulher. Quando descobri sobre o filho dela, sobre o passado de vocês, eu entrei em pânico, fiz uma besteira, reconheço, mas foi por amor." Mário balançou a cabeça, removendo a aliança do dedo e colocando-a sobre a cômoda. "Amor não é isso, Sílvia. Amor não é manipulação, chantagem emocional, mentira. O que você fez foi egoísmo puro. O casamento está cancelado", anunciou ele categoricamente. "Eu não posso e não vou me casar baseado em mentiras. Vocês podem explicar aos convidados o que quiserem, mas eu não vou mais fingir sentimentos que não tenho." Sílvia caiu de joelhos ainda no vestido de noiva, implorando: "Pense no vexame, Mário, na humilhação que isso vai ser para mim, para minha família. Toda a sociedade de Águas Claras estará na igreja." "Filha", disse o Sr. Montenegro suavemente, ajudando-a a se levantar. "O Mário está certo. O que você fez foi errado, e não posso apoiá-la nisso. Ele merece ser feliz com quem realmente ama." A senhora Montenegro chorava silenciosamente, mas também assentiu em concordância. "Eu sinto muito, Sílvia, mas isso nunca foi amor de verdade entre nós. Era conveniência, adequação social, mas não era amor", disse Mário com gentileza, mas firmeza. "Você merece encontrar alguém que a ame de verdade, não alguém que está com você por pena." Ele se dirigiu à porta, parando apenas para se despedir dos pais dela. "Obrigado por me tratarem como um filho todos esses anos. Vocês sempre foram pessoas honradas, e sei que não concordaram com isso." Saindo da casa dos Montenegro ainda vestindo o smoking,
Mário ignorou completamente os olhares curiosos dos vizinhos e dos primeiros convidados que começavam a chegar para o casamento. Não se importava com o que a sociedade de Águas Claras pensaria, não se importava com os comentários maliciosos que certamente surgiriam. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente livre para seguir seu coração. Subiu no carro e acelerou em direção à casa de Joana, onde Carla e Henrique o esperavam sem saber. Mário dirigiu tão rápido que parecia voar. Chegou à casa de Joana como um furacão, ainda vestindo o smoking amarrotado e o cabelo despenteado. Bateu a porta com urgência, o coração batendo tão forte que parecia que explodiria no peito. Joana abriu a porta e seus olhos se arregalaram ao vê-lo ali, claramente desesperado. "Mário, o que aconteceu? Por que não está na igreja?" Ele passou as mãos pelos cabelos, tentando recuperar o fôlego. "Dona Joana, onde estão Carla e Henrique? Preciso falar com eles urgentemente." "Ela saiu há 10 minutos, decidiu voltar para São Paulo", disse a senhora, preocupada. "Mário, você está bem? Parece que viu um fantasma." Ele correu para o carro sem nem responder, as palavras se atropelando em sua mente. Dirigiu o mais rápido que conseguia em direção à rodovia. Foi quando de longe avistou o carro de Carla. Ultrapassou e buzinou insistentemente. Carla, assustada, parou o carro às margens da rodovia. "Mário, o que você está fazendo aqui? Não deveria estar se casando agora?" A voz dela estava carregada de dor mal disfarçada. Henrique gritou do banco de trás. "Doutor Mário, por que você sumiu? Eu senti sua falta." O menino se jogou em seus braços e Mário o apertou contra o peito, sentindo pela primeira vez o que era abraçar, conscientemente, seu filho. "Não houve casamento", disse ele, a voz embargada de emoção ainda segurando Henrique. "Tudo era mentira, Carla. O pai da Sílvia não está doente. Ela inventou tudo para me manipular, para me impedir de ficar com vocês." Carla com os olhos se enchendo de lágrimas. "Como assim mentira?" Mário colocou Henrique no chão gentilmente e se aproximou dela. Ela mentiu sobre tudo. A doença, a morte iminente, o último desejo. "O senhor Montenegro está perfeitamente saudável e me pediu desculpas pela farsa da filha." Ele segurou as mãos de Carla, que tremiam visivelmente. "Carla, eu te amo. Sempre te amei. Desde que você voltou à cidade, desde que vi Henrique pela primeira vez, eu soube que vocês eram meu destino. Não quero passar nem mais um dia longe de vocês dois." "Henrique", disse ele, agachando-se para ficar na altura do menino, "você lembra quando perguntou se eu gostaria de ser seu papai?" O menino assentiu com os olhos brilhando de expectativa. "Bem, eu tenho algo muito importante para te contar. Eu sou seu papai de verdade. E se você quiser, se sua mamãe deixar, eu gostaria muito de ser parte da sua vida para sempre." O mundo pareceu parar. Henrique olhou para Carla, depois para Mário, processando a informação com a seriedade que só as crianças possuem. "Você é meu papai de verdade? Como o pai do Miguel da escola?" Mário assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Sou sim, campeão. E me desculpe por ter demorado tanto para conhecê-lo. Papai estava perdido, mas agora me encontrei." Henrique pulou nos braços de Mário com uma alegria explosiva. Eu sabia que você era especial, por isso que eu gostava tanto de você." Mário o levantou, girando-o no ar enquanto ambos riam e choravam ao mesmo tempo. "Eu te amo, meu filho. Te amo tanto que meu peito dói de felicidade." Carla observava a cena soluçando, as mãos cobrindo o rosto. Mário se aproximou dela, ainda segurando Henrique. "Carla, meu amor, você me perdoa por ter demorado tanto? Por ter deixado que nos separassem mais uma vez?" Ela balançou a cabeça, ainda chorando. "Não há nada para perdoar, Mário. Nós todos fomos vítimas das circunstâncias." "Então casa comigo", disse ele de repente, ainda no smoking amarrotado. "Casa comigo, Carla. Não quero uma cerimônia pomposa, não quero aprovação social. Quero apenas você, Henrique e eu construindo a família que sempre deveríamos ter sido." Henrique aplaudiu entusiasmado. "Mamãe, fala que sim. Eu quero ter um papai e uma família de verdade." Carla olhou para o homem que sempre amara, segurando o filho que eles haviam criado separados por tanto tempo, e finalmente permitiu que seu coração falasse mais alto que seus medos. "Sim,
sussurrou ela, e depois mais alto. Sim, eu caso com você. Mário a puxou para um abraço apertado, os três juntos finalmente. Agora somos uma família de verdade, disse Henrique, abraçado aos dois. Papai, mamãe, posso chamar você de papai sempre? Mário beijou a testa do filho. Pode sim, meu amor, para sempre. E a família que o destino havia separado finalmente se reuniu. O amor havia vencido todas as mentiras, todas as manipulações, todo o tempo perdido. Como deveria ter sido desde o início. O sol da manhã filtrava através das cortinas de linho da nova casa da família. Uma construção aconchegante em Águas Claras, cercada por um jardim que Carla cuidava com amor. Henrique, agora com 13 anos e quase da altura do pai, corria pelo quintal perseguindo sua irmãzinha de 3 anos, Joana, batizada em homenagem à bisavó, que havia partido em paz 2 anos antes, depois de ver a família reunida e próspera. Papai, olha o que eu construí, gritou Joana, mostrando uma torre de blocos coloridos para Mário, que chegava do hospital após o plantão noturno. Ela tinha os mesmos olhos verdes da família e um sorriso travesso que derretia o coração de qualquer um. Que arquiteta talentosa, riu Mário, pegando a filha no colo enquanto Henrique se aproximava, com um livro de medicina nas mãos. Pai, pode me explicar sobre o sistema cardiovascular depois? Perguntou Henrique, os olhos brilhando com a mesma paixão pela medicina que o pai demonstrava. Aos 13 anos, já havia decidido seguir os passos de Mário. Claro, filho. Depois do almoço estudamos juntos, respondeu Mário, ainda impressionado com a inteligência e maturidade do garoto. Na cozinha, Carla preparava o almoço dominical enquanto ouvia música suave no rádio. Aos 30 anos, estava mais radiante que nunca. Havia retomado os estudos e agora trabalhava como enfermeira-chefe no mesmo hospital que Mário, formando uma parceria perfeita, tanto profissional quanto pessoal. O casal havia se casado numa cerimônia simples na igreja da cidade, 3 meses após o casamento cancelado, e desde então construíram uma vida baseada na honestidade e no amor verdadeiro. E Sílvia? Depois do vexame público do casamento cancelado, ela havia deixado Águas Claras em meio a comentários e fofocas. Mudou-se para outra cidade, onde refez sua vida longe dos julgamentos de cidade pequena. 2 anos depois, enviaram um cartão de casamento. Havia se casado com um empresário paulista que realmente a amava. No cartão, escrevera apenas: "Obrigada por me ensinar que o amor não se força. Sejam felizes." Mário e Carla guardaram o cartão como símbolo de que é possível encontrar a redenção até mesmo nos momentos mais dolorosos. Enquanto se sentavam para o almoço em família, Mário olhou ao redor da mesa, Carla servindo a comida com um sorriso sereno, Henrique contando sobre seus estudos, Joana fazendo travessuras com a comida. Ele sentiu uma gratidão profunda inundar seu peito. Havia passado 8 anos sem saber que era pai. Havia quase se casado com a mulher errada. Havia enfrentado mentiras e manipulações. Mas cada dificuldade o havia levado até ali, até aquela mesa, até aquela família perfeita em sua imperfeição humana. O segredo de uma carta havia finalmente encontrado sua redenção, completa na felicidade de uma família que o destino insistiu em manter unida, não importando quantos obstáculos aparecessem pelo caminho. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.